Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. 6 municípios do Paraná figuram em um ranking das 100 cidades com maior arrecadação de tributos do país. O levantamento, que foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que é o IBPT, levou em conta os dados até o ano passado. Batizado de Ranking dos 100 Municípios Brasileiros com maior arrecadação de tributos e valores per capita, esse estudo indica, então, que essas cidades que compõem concentram quase 80% da arrecadação total do país, somando 2 trilhões e 700 bilhões de reais em impostos. São Paulo é a cidade que mais arrecadou impostos em 2023, atingindo 834 bilhões de reais, liderando essa lista, então, dos 100 municípios. O Paraná tem 6 cidades nesse ranking. Curitiba é a 6ª com a maior arrecadação do Brasil, chegando a 64 bilhões e 400 milhões de reais. Na sequência, São José dos Pinhais somou 12 bilhões e 600 milhões de reais e está na 28ª posição desse estudo. Depois vem Maringá, que tem quase 9 bilhões de reais arrecadados, e na 43ª posição. Londrina aparece com uma arrecadação tributária de 8 bilhões e 700 milhões, em 46º lugar no ranking. Ponta Grossa fechou o ano passado com uma arrecadação de mais de 6 bilhões de reais em impostos, aparece na posição de número 61, e Cascavel chegou a 5 bilhões e 800 milhões de reais, está na posição de número 66 nesse ranking. O João Eloy Olenik, que é presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, falou que esse estudo revela uma concentração econômica significativa no Sudeste e no Sul do país, impulsionada por centros industriais e comerciais que atraem grande arrecadação tributária. O estado de São Paulo é o grande destaque, com a capital São Paulo liderando de forma esmagadora a arrecadação tributária, seguida por outros grandes centros industriais como Barueri, Osasco e Campinas. A região sul está em ascensão. Cidades como Curitiba, Joinville, Itajaí e Porto Alegre, elas mostram uma força econômica notável, principalmente o estado de Santa Catarina e o Paraná. Destacam-se por abrigar importantes polos industriais e comerciais. Enquanto que cidades como Manaus e Salvador aparecem na lista dos 100 maiores municípios em arrecadação, observa-se uma menor presença dessas regiões, em comparação com o Sul e com o Sudeste. E isso reflete a disparidade de cidades regionais de arrecadação de tributos, ligadas também ao desenvolvimento econômico e à infraestrutura de cada região. Esse estudo do IBPT também fez ali uma apuração sobre a arrecadação per capita, ou seja, o valor arrecadado dividido pelo número de habitantes das cidades. Nesse caso, quem lidera o ranking é o município de Barueri, em São Paulo, com R$ 179.500, seguido por Itajaí, em Santa Catarina, que tem um valor de R$ 116.900, a Araquari, também em Santa Catarina, que tem R$ 112.400. São José dos Pinhais ficou na 21ª posição, tem uma arrecadação per capita de R$ 38.400. Curitiba aparece na 24ª colocação com R$ 36.300. Depois vem Maringá, que tem uma arrecadação per capita de R$ 21.500, Ponta Grossa R$ 17.800, Cascavel R$ 16.600, Londrina chegou a uma arrecadação per capita de R$ 15.600. Para chegar ao ranking, o Instituto coletou informações no Banco de Dados da Receita Federal, o IPEA e Confas. Rapaz do céu, como pagamos impostos, hein, Pedroso? É dinheiro que não acaba mais. Quando eu vejo esse tipo de notícia, a primeira coisa que eu penso é que esse é um dinheiro que foi retirado da sociedade e transferido ali para o poder público decidir como gasta. E mais do que isso, eu lembro que boa parte desses municípios, pelo menos os paranaenses, todos eles, Mark, ali fizeram aquele aumento de imposto justamente porque eles tinham algum tipo de problema de caixa. Quando eu percebo essa quantidade que eles levaram para os cofres, talvez essa dificuldade não exista. Agora, comparando aqui com a análise apresentada pelo especialista, eu acho que é importante deixar claro algumas coisas. Primeiro, o Paraná ele tem uma divisão regional dessas cidades muito interessante, porque você não tem uma região predominando sobre as outras. Você percebe na lista dos 6 municípios, você tem a capital, você tem o município da região metropolitana, dos Campos Gerais, do Norte, do Noroeste, do Oeste. Ou seja, você tem ali o estado representado como um todo, o que mostra que o desenvolvimento e que as empresas ali colocadas, felizmente, têm conseguido gerar riqueza e faz com que essas regiões cresçam. E outro ponto
é o seguinte, né? A gente fala aqui do dinheiro arrecadado pelos municípios, mas eles é quem acabam prestando muito serviço para a população. Quando a gente compara que todos esses municípios receberam perto de 64 bilhões, mas que só o Paraná mandou para Brasília mais de 50 bilhões, Marcos Souza, eu percebo que também essa balança federativa está um pouco torta. A gente precisa começar a rediscutir quanto imposto a gente paga e principalmente aonde esse imposto fica. Porque daí sim, essa distorção que falou ali o especialista talvez seria corrigido, porque hoje a maior distorção é essa: o dinheiro que sai daqui e vai para Brasília e a gente não tem notícia sobre ele.